Olá, gente! Tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem por aí. Então, hoje eu trouxe um assunto muito importante nas nossas vidas. É o assunto que fala sobre alimentação. Quantas vezes, né? Nós já ficamos de cabelo em pé, pais, mães, professores, avós, familiares, por conta desse assunto. Porque as crianças nessa faixa etária, de 0 a 2 anos, de 0 a 3 anos, eles mudam muito a questão do paladar, da experimentação de diferentes alimentos. Eles escolhem os alimentos, eles selecionam a pessoa que vai oferecer o alimento para eles. Eles não comem com qualquer pessoa, eles selecionam sim. Eles costumam separar, inclusive, né, nessa seleção, o que vai comer que é só de doce ou que vai comer que é só de salgado, ou então até mesmo em relação à textura do alimento, por exemplo, algo batido, algo amassado ou algo inteiro mesmo, né? Geralmente acontece nesse processo. A criança vem, né, nessa experimentação alimentar desde a barriga, né? Quando mama no peito, quando não mama no peito, passa para mamadeira, quando não aceita mamadeira, porque existem casos de criança que não aceitam mamadeira, então tem que ser feito um outro tipo de introdução alimentar, né? E aí eles acabam trazendo novidades em relação a essa questão da alimentação. E uma das grandes dúvidas das famílias quando chegam na escola é justamente essa: nossa, o que eu vou fazer? O meu filho não come nada, só come andando pela casa, só come comida batida, só toma mamadeira, não aceita uma fruta, não aceita um legume. O feijão, se você botar no prato, diz que tá sujo, não vai comer. Eu misturo a comida, também não come. Eu separo a comida, também não come. E aí você vai perguntar, o que é o ideal? O ideal, né, é oferecer de diversas formas, de diversas maneiras, vários tipos de alimentos para eles, em forma de brincadeiras mesmo, como por exemplo, uma receita, né, onde você pode comer uma batatinha amassadinha como um purê, uma sopinha de batata, uma batatinha cozida, cortadinha, né? Porque a criança vai começando a sentir essa diferença nessa questão da textura e da apresentação do prato para ela. Porque criança geralmente, né, nessa faixa etária, se você misturar tudo, ela não consegue perceber o sabor dos diferentes alimentos, porque, por exemplo, a cenoura tem um sabor, a beterraba tem outro, o peixe tem outro, o frango tem outro, né? Assim como os legumes e as verduras, e no que você acaba misturando tudo no prato, ela olha aquilo ali e fala, nossa, não gosta da aparência, então ela não vai querer nem experimentar, ela vai fazer uma carinha de ou eu que eu não quero, ela vai verbalizar não quero, ela vai empurrar o prato, ou ainda ela vai jogar o prato para o alto e começar a chorar. E toda vez que for viver esse momento de alimentação, não vai ser prazeroso, pelo contrário, vai ser uma tortura, porque a criança vai se perceber, porque ela é esperta, ela já percebe, né, que existe o momento do sono, que existe o momento do brincar e que existe o momento do se alimentar. Quando ela começar a perceber que chegou a hora da alimentação, ela vai correr, gente. Ela vai correr ou na escola ou em casa. Então é muito importante a gente saber, né, quem está dentro de sala de aula, saber como essa criança se alimenta em casa, como é oferecido o alimento para ela, como é preparado esse alimento para ela, né? Para que a gente possa, né, oferecer da forma mais similar possível, para que ela gradativamente vá fazendo as suas escolhas, né? E vá nos sinalizando os seus desejos, porque o alimento, ele fala muito da nossa personalidade também, né? Porque, por exemplo, eles podem
e devem experimentar diferentes formas de alimentos em diferentes momentos, seja em relação a um lanche, seja em relação ao almoço, em relação a um jantar, que são momentos completamente diferentes, com alimentos completamente diferentes. E dentro desses alimentos existem inúmeras vitaminas que eles precisam, né? Se fortalecer o seu sistema imunológico, preencher a sua energia, se reenergizar, né? Porque o alimento, ele nos nutre, ele nos dá força para a gente poder seguir em frente. Então, existem momentos que a criança, por algum motivo ou outro, se pega um resfriado ou alguma coisa, prefere somente uma mamadeira. E aí você vai insistir numa comida salgada? O que é melhor? Ela tomar mamadeira e garantir uma boa alimentação? Ou ela experimentar a comida salgada e colocar a comida salgada toda para fora, né? Tirar tudo aquilo que está lá no corpinho dela e colocar tudo para fora. A gente precisa fazer uma leitura muito criteriosa, muito silenciosa, muito aprimorada a respeito dessa questão da alimentação, que é algo que preocupa muito, né, as famílias e os educadores, porque cada vez mais nós recebemos crianças que chegam, né, num período da manhã e vão embora num período da tarde, né, digamos assim. Então eles ficam um longo tempo dentro da instituição escolar. Como pode uma criança chegar às 7 da manhã na escola e ir embora às 6 e rejeitar tudo que é tipo de alimento que lhe é oferecido? A gente precisa entender como isso funciona em casa, né? Quando ele recusa, qual a conduta da família? Oferece uma mamadeira? Bate esse alimento, amassa esse alimento, oferece esse alimento inteiro, para que a gente possa entender esse movimento. Muitas das vezes o sono e a alimentação, eles caminham juntos. E sabe o que acontece? Criança com sono não come, não adianta, de jeito nenhum. A criança vai dormir. E o que é preciso fazer? Deixa dormir, deixa descansar. Quando ela acordar, ela vai se alimentar com aquilo que a gente puder oferecer para ela, né? Se ela desejar algo doce, ofereça algo doce. Se ela desejar algo salgado, ofereça algo salgado. Vou dar um exemplo. Por exemplo, eu, ao longo desse tempo, né, recebi várias crianças e tive a oportunidade de ter vários tipos de conhecimento. E uma criança me chamou muita atenção, porque ela não comia nada, absolutamente nada. Chegava na parte da manhã e ia embora na parte da tarde. E eu ficava intrigada, porque eu ficava, gente, não é possível que a criança não coma. Aos pouquinhos, gradativamente, a gente foi, né, sondando, foi conversando, foi descobrindo com o familiar como é que era essa questão da alimentação. E aí nós descobrimos que não era nem amassado, nem inteiro a forma de alimento que lhes era oferecido. A criança, ela tomava uma mamadeira de comida batida. E aí, quando nós conseguimos perceber, né, que era essa forma de introdução alimentar que ocorria na casa dele, nós passamos sim a realizar esse tipo de atividade, né, esse tipo de conduta em relação à alimentação. Ficamos assim o tempo todo? Não. Existia sim uma mamadeira batida, processada para garantir a alimentação dessa criança, mas também existia um pratinho com uma comida batida, um pratinho com uma colher, porque uma coisa é você se alimentar através de uma mamadeira, porque você faz um trabalho de sucção. Você abre e fecha a boca como se você estivesse mamando no seio. A outra parte é você segurar uma colher, abrir a boca, fechar a boca e deixar o alimento escorrer, né? Chegar lá na sua laringe, na sua faringe, no seu esôfago, no seu estômago, até ele ser processado. Então, nós começamos a realizar um trabalho com ele de formiguinha. Passou da mamadeira
Da mamadeira passou para comida batida no pratinho. Da comida batida no pratinho, ele passou para comida amassadinha, e da comida amassadinha passou para comida inteira. E hoje ele não come só um prato, não. Ele come 2, 3, se deixar. Então a gente fica muito feliz porque é todo um processo. A adaptação é todo um processo. E 2 grandes desafios fazem parte da adaptação. Um é o sono, né? Como eu expliquei em um vídeo anterior. E o outro é em relação à alimentação. Porque se a criança não tiver com sono em dia e não estiver bem alimentado, o processo de adaptação, ele costuma ter um certo delay aí, né? Um certo atraso, porque a gente precisa entender o que acontece, por que não quer comer, né? O lugar também favorece muito, porque tem criança que come andando pela casa. Então a criança dita a regra, mas espera aí, vamos trabalhar com a hierarquia. É simples assim, ó. Vovó, pai, mãe, criança. E não ao contrário. Não é a criança que dita a regra. Quem dita a regra é a base, é a raiz. Então vem de cima, as regras têm que vir de cima. Eu também já expliquei isso em um outro momento para vocês. É muito importante essa regra estar bem estabelecida, compreendida, assimilada e acomodada pelas crianças, porque dessa forma ela começa a entender que a hora de comer é a hora de chegar, sentar, focar naquele alimento. Então, se você oferecer um prato colorido, né, com uma variedade de nutrientes, com uma variedade de vitaminas, onde a criança possa experimentar não só gustativamente, mas como visualmente, ela consegue sentir o cheiro, ela consegue ouvir o barulho da colherzinha batendo lá no pratinho dela. Você pode brincar com a sua criança de esconder lá no prato alguma figurinha, algum pratinho coloridinho, você esconde os alimentos ali, né? Um elefante, digamos assim. E aí você começa, pega uma colherzinha, achei a cabeça do elefante. Pega outra colherzinha, achei a tromba do elefante. Pega outra colherzinha, achei a patinha do elefante. Quando você vê, a criança já comeu o pratinho todo. E aí ela descobriu que escondido lá naquele pratinho, com aquela comida colorida, tinha um bichinho. E aí você trabalha não só a questão alimentar, não só a questão do tato, do olfato, do paladar, da visão. Você trabalha também a questão da linguagem, quando você nomeia para ele o que ele está comendo, o que é uma cenoura, qual é a cor da cenoura, qual é o gosto da cenoura. Você também nomeia aquilo que está cheio. Olha o seu prato como está cheio. E olha o seu pratinho como ficou vazio. E bate palmas, parabéns, porque o elogio é tudo. Como é bom ser elogiado, como é bom a gente poder se sentir fazendo parte desse processo, né? Porque eles fazem parte desse processo, eles são o processo. Não importa como cada um vai... Todo mundo vai chegar no final desse processo de alimentação. Mas o que importa é a forma como cada um vai chegar, a forma como cada um vai construir o seu caminho com o seu familiar e com o seu educador. Por isso que é muito importante essa questão da transparência, porque não adianta em casa ser oferecida uma mamadeira e na escola ser oferecido um prato de comida inteiro, porque ele vai recusar 1, 2, 3, 4, 5 vezes até a hora dele ficar doente. Certo? Então essa é a minha dica de hoje. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, coloque aqui embaixo nos comentários, tá bom? Tchau, gente!